Segundo a Organização Mundial da Saúde, a obesidade, minha gente, é um dos 10 maiores problemas de saúde pública, atingindo cerca de 300 milhões de pessoas por todo o mundo. E no Brasil, gente, esse cenário não é diferente. E o número de indivíduos com obesidade evoluiu de maneira preocupante nas últimas 3 décadas. 4, minha gente, 4 em cada 10 brasileiros, 4 em cada 10 brasileiros atualmente estão acima do peso e muitos deles recorrem à cirurgia bariátrica como uma solução. Mas esse tipo de cirurgia é indicado para todos os casos? Bom, minha gente, para conversar sobre esse tema e esclarecer todas as suas dúvidas, eu vou receber, aliás, nós vamos receber ele que é o cirurgião do aparelho digestivo, o nosso querido Dr. Gustavo Paturi. Dr. Gustavo, bem-vindo, bom dia! Bom dia, Frei, tudo bem? Que Deus abençoe, muito obrigado mais uma vez. A gente sente saudade, as pessoas ficam perguntando quando é que o Dr. Gustavo volta, porque ele se comunica bem, Frei, traz que a gente entende o que ele fala, né? Então, bem-vindo, doutor. Obrigado, Frei, é sempre um prazer estar aqui, agradecido de novo pelo convite. Cirurgia bariátrica, hoje o assunto... Antigamente era chamada-se cirurgia de redução do estômago, aquela? É essa mesmo, cirurgia de obesidade, cirurgia de redução do estômago. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos conversar sobre isso. Por isso. favor, doutor. E você que está em casa, por favor, acompanhe conosco, já ligue para alguém, etc., porque o assunto é sério, né? Um assunto precisa de muitas informações, porque não se trata só de reduzir o peso, tem outras situações que precisam também ser esclarecidas. Doutor, cirurgia, redução do estômago, né? Ou seja, vamos começar, eu li a matéria aqui na abertura do programa, 4 em cada 10 pessoas estão acima do peso. O que é isso? O Brasil está engordando, doutor? A gente começou a notar, principalmente há cerca de 30, 40 anos atrás, que a população mundial e principalmente a população brasileira, dos países industrializados, começaram a ganhar muito peso. Isso, na verdade, é uma junção de alguns fatores. A tecnologia veio para ajudar a gente, só que a tecnologia também acaba fazendo com que a gente se acomode um pouco. Ô, doutor, redução de estômago, ou seja, por que não redução do intestino, por que não redução do intestino delgado, grosso, por que o estômago? Porque lá que chega o alimento, é isso? Na verdade, é de redução do estômago, porque parte das cirurgias que a gente faz para obesidade, elas consistem em reduzir o tamanho desse estômago, para a gente acabar comendo um pouco menos. Na verdade, o termo correto em si seria cirurgia bariátrica mesmo, que é justamente, ou cirurgia de obesidade, que seria justamente para as pessoas obesas para tentar chegar a um peso ideal. É claro, doutor, tem um cálculo, o IMC, que é o Índice de Massa Corporal, etc., assim, mas às vezes é complicado a gente entender. Mas assim, em termos reais, ou seja, a pessoa que quando vai na balança está pesando 180 quilos, é ali que a gente começa, tem algum número assim, doutor? O número, na verdade, a gente, claro, sempre se baseia pelo IMC. Na verdade, para indicar e para a gente falar quem que pode realmente fazer a cirurgia, a gente tem que se basear basicamente em 4 critérios. A gente tem que pensar no peso, que é o peso e a altura, que seria justamente o índice de massa corpórea. Esse índice ele é fácil de calcular, você pega na verdade o seu peso e você divide pela altura ao quadrado. Okay. E ele vai chegar num número. O ideal é que esse número seja abaixo de 25, que você estaria num patamar normal. De 25 a 29,9 já é sobrepeso, de 30 a 34,9 é obesidade grau 1, de 35 a 39 vai dar obesidade grau 2 e acima de 40 obesidade grau 3 e aí obesidade mórbida. Talvez antes de colocar assim, a indicação para uma cirurgia, quais são as consequências, doutor, assim, no caso de uma obesidade? Quando a gente vai exagerando e é cumulativo, é hoje, é amanhã, é amanhã, é amanhã, a gente vai acumulando, a gente consome demais e gasta pouco. Quais são as consequências para o nosso organismo? Exatamente. Tudo que a gente tem que pensar em termos de peso é pensar que no final do dia vai ser um balanço. A gente, para não engordar, a gente vai precisar de um balanço negativo. A gente sempre vai ter que ter gastado mais caloria do que comido mais caloria. Se a gente vai ganhando cada dia mais, mesmo que seja um pouquinho, a gente vai... Exato, e não gasta, a gente vai transformando isso em reserva, na forma de gordura, e chegando aí a sobrepeso e a obesidade. O ideal, na verdade, é o paciente sempre ter esse balanço negativo. A consequência em si é que, na verdade, a obesidade não é tirar esse mito de que a pessoa é gordinha. A obesidade é uma doença.
E ela, na verdade, vem sempre acompanhada de várias outras doenças que a gente fala que seriam as doenças co-irmãs. Diabetes, pressão alta, síndrome da apneia do sono, e aí outras que vão levando a quadros mais graves que a gente vai entendendo, que é o infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular cerebral, os pacientes vão tendo problemas por causa do peso de articulação, tendo problema no quadril, problema no joelho. Então, na verdade, nunca a obesidade é uma doença que ela vem só. Ela sempre vem com algumas doenças co-irmãs que vão causando piora na saúde da pessoa. Isso é o resultado, são as consequências, é o depois de. Depois de. E o antes vem, ou seja, quadro de compulsividade, muitas pessoas descontam na comida algumas situações do dia a dia, frustrações ou situações mal resolvidas, então a gente vai descontando alguns medos, etc., síndromes, a gente pode descontar na comida e, é claro, o resultado final é o que o senhor acabou de falar. Exatamente, principalmente atualmente nesse mundo atual que a gente vive de pressão no trabalho, sempre pressão em ter um corpo bonito, então as pessoas, na verdade, vão criando essa ansiedade e acabam descontando muito na comida também. também. Além da autoestima, né, doutor? Também a questão das piadinhas, das brincadeiras, assim, o próprio armário, né, no sentido assim das roupas, tudo isso, né, traz consequências também psicológicas, né? E vai causando, na verdade, o que a gente vê é que isso vai causando até piorando o quadro do paciente, que ele já está ali num sobrepeso, ele nem é obeso ainda, e minando essa autoestima do paciente, ele vai descontando cada vez mais na comida e se tornando cada vez mais Mas se eu obeso. chegar a pensar assim, não, eu vou comer, eu gosto de comer, gosto de churrascaria, pizzaria, etc., gosto lá e não tenho peso de consciência nesse sentido. Fico tranquilo, depois eu vou procurar o doutor Gustavo, eu vou lá, faço uma cirurgia bariátrica e resolve tudo. É assim que eu tenho que pensar? Não, infelizmente não é assim, infelizmente não tem segredo. O ideal, na verdade, é saúde, é mudança de padrão alimentar e mudança de comportamento fazendo atividade física. O ideal, de repente, não é nem chegar lá, nem precisar de uma cirurgia bariátrica. Exatamente, não chegar, o ideal é justamente ele conseguir isso por meios próprios. O senhor trouxe algumas fotos, doutor? Eu gostaria, assim, diretor, vamos lá com o doutor Gustavo aqui, para você que está em casa entender do que estamos falando, assim. Isso aqui, doutor, bom, já é uma alternativa de tratamento. Isso, estamos falando exatamente. assim, uma alternativa de tratamento, é isso, doutor? Isso, é o que a gente estava falando agora há pouco. Isso aqui é o que a gente chama de balão intragástrico, que na verdade você coloca realmente é um balão, uma cápsula de silicone que você injeta soro fisiológico, ele na verdade ocupa parte do estômago. Não é que você vai engolir um balão cheio, ou seja, vai ser introduzido, etc., lá e chegando no estômago vai ser inflado, é isso? Isso, ele entra por endoscopia e lá ele é inflado com um soro fisiológico. Ele ocupa esse espaço e você passa a comer menos. Porque o espaço aqui do seu estômago está ocupado fica pelo reduzido. balão. Ok. Tá? Isso não é uma alternativa para paciente com obesidade, tá? Isso é uma alternativa para paciente que tem ali sobrepeso, ou então para os pacientes que são super obesos, para ele perder um pouco de peso para depois operar. Aí, doutor, aí começa Aqui a gente começa a falar de cirurgia bariátrica em si. Isso aqui é o desenho do estômago? Exatamente. Você tem o esôfago chegando lá em cima e você tem todo o estômago, já aqui mostrando que ele está cortado, ele está grampeado, que a gente fala, tá? E você diminui o seu estômago mais ou menos em 80% a 85% do peso. Aí passa a ser só isso aqui? Passa a ser só isso aqui. A gente chama de gastrectomia vertical ou sleeve, que na verdade em inglês é manga de camisa, porque ele fica parecendo uma manga de camisa. Entendi. Então, como você retira essa parte desse estômago fora, e essa parte é o que fica para você comer. Isso diminui aí 80% a 85% do tamanho do estômago. Com isso você come menos e também você perde uma parte do estômago que produz um hormônio que a gente chama de grelina, que te dá fome. Como a gente sabe que o estômago ele é um pouco elástico, isso pode, mesmo, esquece isso aqui já foi feito cirurgia, isso aqui pode aumentar mais ou menos um pouco, uns 50% aí? Pode aumentar porque é um pouquinho elástico mais. E a pessoa começa a comer de novo? Pode aumentar um pouquinho, sim. Olha que Porque interessante. esse paciente continua comendo muito, no início ele vai ter vômito, mas isso vai alargando um pouquinho. Por isso que não é só o cirurgião de gastro, enfim, tem que ter mais gente trabalhando junto, doutor. Exatamente. Na verdade, todo paciente que vai ser submetido à cirurgia bariátrica, ele passa por uma equipe multidisciplinar. Ele é obrigado a passar por um cardiologista, por um endocrinologista, pelo próprio cirurgião bariátrico, pelo psiquiatra, é importantíssimo, trabalhar para a ver cabeça. toda a parte psicológica do paciente,
por um psicólogo e pela nutricionista também. Aqui tem outros modelos. Essa cirurgia é o bypass gástrico, que é a cirurgia praticamente mais realizada e é considerada a cirurgia que a gente chama de padrão ouro. Hoje é a top isso aqui? É. Digamos. Você tem uma perda de peso, geralmente é entre 30% e 35% do peso do paciente, tá? E basicamente o que a gente faz, isso seria o normal, em que a gente come, a comida cai no estômago, Tem o suco gástrico, o se ácido mistura clorídrico. com suco gástrico, e aí ela cai nessa parte do intestino, onde ela recebe a bile e as enzimas do pâncreas para você ter os 8 a 12 metros de intestino para se absorver. Isso é o normal. No bypass gástrico, o que a gente faz é, a gente transforma esse estômago num estômago pequenininho, ele diminui entre 90% e 95%. De tudo isso vai reduzir só isso aqui? Diminui entre 90% e 95% do Olha estômago, só, fica bem gente. pequenininho. Vai pegar uma folha de alface depois? Isso, fica bem pequenininho. É ali mais que um copinho de café, praticamente isso. Sério? É. E aí, basicamente, o que a gente faz um corte no intestino, a gente conta 1 metro do intestino e joga esse intestino para cima. A gente faz o que a gente chama de um bypass, que é como se fosse uma ponte. A gente faz uma derivação. Então, essa comida que passa no estômago e nessa parte do intestino, ela não é absorvida. Por quê? Porque a bile e as enzimas do pâncreas vêm através daqui. Ela só começa a ser absorvida a partir do momento que ela tem contato com a bile e as enzimas do pâncreas. Agora, isso daqui tudo vai ficar dentro do organismo, doutor? Ou seja, eu me arrependi, pode voltar ao original? Sim, ela é uma cirurgia reversível justamente por causa desse fato. Por isso que fica tudo lá. Não se tira nenhuma parte do estômago e não se retira nenhuma parte do intestino. Você pode reverter a cirurgia, O sim. fato de não ter um uso, digamos assim, ela fica lá guardadinha, o estômago fica lá guardadinho? Fica lá funcionando normalmente e não tem basicamente nada de alteração. Quer dizer, fica lá funcionando, ele não está porque essa parte aqui ele só tá... não vai deixar de absorver nada, mas ele continua produzindo uma parte de ácido. Entendi. Mais uma foto, olha que interessante, né? Mais uma foto. Isso aqui está estrangulado, doutor. Isso é o que a gente chama de uma banda gástrica ajustável, que se fazia muito antigamente, até uns 15, 20 anos atrás, em que você, por videolaparoscopia, você entrava e você transformava o estômago em 2 partes. É um anel que tem ali? É como se fosse um anel de cachecol. silicone e que ele transformava o estômago num estômago pequenininho. Só que o problema é que essa cirurgia em si, o paciente tinha muita recidiva, ele reganhava muito peso, porque isso, a parte líquida passa muito fácil. Então, os doces, tudo isso, e você não tem nenhum tipo de desabsorção. Então, ou seja, vaza, né? Ou seja, exatamente. O organismo vai dar um jeitinho de passar. Isso Mas aqui. o fato está aqui, produz mais refluxo ou não? Bastante. São 2 cirurgias que produzem bastante refluxo. Essa banda gástrica e a gastrectomia vertical, aquela primeira que a gente viu. Doutor Gustavo, vem cá, doutor Gustavo, nosso médico aqui, falando tudo sobre cirurgia bariátrica. Doutor, eu terminei tínhamos mais uma imagem, né, diretor, que a gente ia mostrar aqui. Essa, então, são os tipos, doutor? Exatamente, são os tipos de cirurgia bariátrica, onde a gente tem as primeiras, basicamente, Fica essa aqui vontade, seria doutor, restritiva. isso. Que seria a banda gástrica ajustável, que praticamente ela não é mais feita. Era aquela que a gente viu anterior? Que transformava o estômago em 2 partes. A gastrectomia vertical é uma cirurgia que tem sido feita há uns 15, 20 anos de existência e ela tem sido bastante feita também, porque ela tem um bom resultado, não é um resultado tão bom e tão ideal quanto o bypass gástrico, mas tem sido bastante feita. O bypass gástrico, onde a gente tem uma cirurgia que a gente fala que é uma cirurgia mista, que você vai ter tanto a redução da parte do estômago quanto o desvio intestinal. Entendi. Isso é importante porque diminui não só o tamanho do estômago, mas fazendo esse desvio, a comida chega crua nessa parte média do intestino e aí você produz 2 hormônios que eles te dão saciedade precoce. É o que geralmente o que a gente fala que o paciente não é nem não ter fome, mas ele dá 2, 3 garfadas e ele fala, estou satisfeito. Okay. E aí ele acaba não comendo. E um desses hormônios ele até ajuda bastante na diminuição do diabetes. Entendi. E a última? E a última seria o duodenal switch, onde você tem uma mistura dessas 2 cirurgias. Tá? É uma cirurgia pouco feita e geralmente deixada para utilizar mais nos pacientes superobesos. Agora, doutor Gustavo, dentro do estômago, aqui tem um ácido clorídrico ou suco gástrico. Ok. Para fazer uma cirurgia, para redução, se eu cortar aqui, vai vazar tudo. Ou seja, o que vocês fazem? Guardam numa jarrinha o suco gástrico e depois devolve? Como é que é? Não, durante a cirurgia, a gente faz o grampeamento
com um aparelhozinho que ele fecha basicamente o estômago. Primeiro fecha para depois cortar. E aí ele grampeia e na volta ele vem cortando, então não fica vazando nada. Entendi, viu? A cirurgia, nesse grampeamento, tem uma complicação da cirurgia, que a gente chama, na verdade, que é como se fosse um vazamento, que a gente chama de fístula. Que isso aí tem que ser tratado normal. Corretamente. Não é uma complicação. É uma entendi, complicação da cirurgia. Vamos às ruas, o povo aqui também tem voz, o povo tem vez, o povo pergunta aqui no Saúde e Fé. Vamos lá. Bom dia, meu nome é Laís, eu sou da cidade de Desterro de Entre Rios, Minas Gerais. Eu gostaria de saber quem pode fazer a cirurgia bariátrica. Tem aqueles que podem e aqueles que não podem também, doutor? Exatamente. Vamos aproveitar a pergunta da nossa querida Laís. Vamos pegar as duas perguntas. Poder fazer, na verdade, a indicação da cirurgia bariátrica é para toda pessoa que tem um índice de massa acima de 35. Ele tem que ter um índice de massa acima de 35 e uma comorbidade. Tá. Os pacientes que têm um IMC, que é esse índice de massa acima de 40, ele não precisa ter comorbidade. Além disso, a gente tem que pensar em idade. Então, os pacientes que têm acima de 18 anos até 65, ele pode fazer a cirurgia. Entre 16 e 18 anos, ele aí precisa do consentimento da família, tem que ter um bom apoio familiar. E os pacientes abaixo de 16 anos, eles vão precisar da opinião de 2 cirurgiões bariátricos. Toda equipe multidisciplinar tem que ser unânime para poder indicar a cirurgia. Mais uma pergunta, diretor? Temos mais uma pergunta aqui? Meu nome é Daniele, sou de Campos de Olambra. Quais são os cuidados após a cirurgia bariátrica? Cuidado aí, doutor. Bem, Daniele, tem que ter bastante cuidado. Na verdade, não só antes da cirurgia, o paciente vai ter que passar com avaliação nutricional, vai ter que passar no psicólogo, vai ter que passar no endocrinologista, mas ele também vai ter que fazer um acompanhamento pós-cirurgia com todos esses médicos e nutricionista, psicólogo, que ele vai ter que fazer uma avaliação de todo o déficit nutricional que ele tem, porque tem algumas cirurgias que você faz que você não consegue absorver direito ferro, não consegue absorver direito vitamina B12, cálcio, então você vai ter que repor, não só saber repor, mas com a quantidade que muda também. A pessoa que está obesa, doutor, ou seja, ela se vê no espelho também, isso é preocupante, etc., mas se acostuma com a imagem, ou seja, está lá, enfim. Mas depois que faz a cirurgia bariátrica, enfim, fica, eu vou falar bem na linguagem, para o senhor entender bem, para quem está em casa, fica aquele monte de pele, digamos assim, que está lá, ou seja, pendurado lá, ou seja, a pessoa se vê no espelho, enfim, e vê aquele monte, e aí começa a entrar no desespero, e o que fazer com isso? Então, a pergunta é, o que fazer com isso? Na verdade, uma coisa importante que a gente frisa antes da cirurgia e depois é em relação à atividade física. Principalmente o paciente fazendo musculação, a gente vê especialmente nos homens, ele não sobra tanta pele, porque ele começa a ganhar massa muscular e ele começa a tornar isso mais rígido. Realmente a gente vê que nos pacientes com obesidade e com índice de massa maior, sobra bastante pele. E aí recorre-se à cirurgia plástica, que faz parte de uma outra também grupo de médicos que acaba entrando no pós-operatório. Porque tem paciente que acaba sobrando bastante pele embaixo do braço, na região abdominal, nos flancos, e aí ele recorre à cirurgia bariátrica. Cirurgia plástica. Eu falei assim, pendurado, mas é para a gente entender, mas assim, é sobrando, na verdade. Sobrando, exatamente. Agora, é interessante a gente deixar claro isso, porque não é o cirurgião que vai fazer a bariátrica que vai lá cortar as peles. Isso é um passo seguinte. Uma especialidade à parte que é a cirurgia plástica que acaba fazendo, exatamente. Que maravilha. A gente acaba indicando, geralmente quando o paciente chega num índice de num peso que a gente acha que é o peso estável, que geralmente ali varia entre 15 meses a 2 anos. Aí a gente geralmente indica, libera o paciente para fazer essa cirurgia plástica. Gente, o assunto é sério e hoje a gente tentou trazer o máximo de informações para você sobre a necessidade, mas assim, dieta, alimentação, exercício físico faz bem, para não deixar chegar nesse estágio, nesse último estágio, esse último recurso, viu? Por isso que hoje tivemos o prazer de conversar com o Dr. Gustavo Paturi, cirurgião do aparelho digestivo. Quem quiser entrar em contato, até mesmo para esclarecer, continuar o bate-papo, o Instagram, segue lá, porque ele também posta vídeos, assim, várias informações, @Dr. Gustavo Paturi, está na tela para você copiar, e o telefone é 11 99296 4074.
11 992 96 40 74 aqui. Doutor Gustavo, sempre é uma honra recebê-lo aqui, o nosso muito obrigado, que Deus abençoe. E a Super Natália, tá bem? O prazer é sempre meu, tá ótimo. Tá ótimo, né? Tá ótimo, sempre perguntando pelo Frei. Ah, que maravilha, um beijo para Natália, como é que é o nome da esposa? Fabiana. A Fabiana, a dona Dora também, um beijo para vocês aí. Deus abençoe. Muito obrigado, doutor. Obrigado. Né?